Meus irmãos, graça e paz, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que mais uma vez nos permite estar em sua presença para prestar a Ele o nosso culto. Sentado como você está, você pode agora conversar com Deus em oração, rogando que nesta noite o Espírito Santo do Senhor traga a todos nós a boa notícia, a boa nova, e a palavra do Senhor encontre acolhimento nos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós aqui estamos, ó Deus amado, para bendizer o teu santo nome, para exaltar, para glorificar, ó Deus, somente o Senhor. Pai, nós rogamos que a nossa adoração chegue ao trono da graça do Senhor, que o culto que viemos prestar a Ti, ó Deus, seja para o louvor da glória do Teu santo nome. Abençoe, meu Deus amado, a Tua igreja espalhada nesta cidade, e onde quer que esteja um crente em Jesus Cristo neste momento, que o Senhor alcance, meu Deus, aquele coração, que o Senhor estenda as Suas mãos sobre as suas vidas, trazendo renovo, trazendo, ó Deus amado, a mente e o coração daquele servo, daquela serva, a certeza que o Senhor é um Deus que cuida de suas vidas, um Deus que está orientando, um Deus que está controlando todas as coisas. Ó Deus, aqui estamos, Pai Santo, por entendermos que não há lugar melhor do que este, por entendermos que só o Senhor merece a nossa adoração. Receba, ó Deus, aquilo que viemos prestar ao Senhor, que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Ó Deus, alegre o nosso coração. Ó Deus, dispense, Pai Santo, nesta noite, uma unção diferente nesse lugar, Senhor. Que aqueles, meu Deus amado, que estão nos vendo, que estão nos assistindo, que estão cultuando conosco, ó Deus, mesmo na distância, ó Deus, nas suas casas ou em algum outro lugar, que o Senhor estenda, Pai Santo, as suas mãos poderosas, abençoando esses teus filhos para o louvor da tua glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías e o capítulo 55. Nós vamos fazer esta leitura. É um convite de Deus para que nós possamos ir ao seu encontro. É maravilhoso porque nós estamos vivendo, meus irmãos, o tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade de servir ao Senhor, de buscar o Senhor, de estar com o Senhor. Esse é o tempo da oportunidade. Mas nós sabemos que esse tempo está se esgotando. Esse tempo está terminando ligeiramente. Que nesta noite você venha entender que este é um tempo que o Senhor te chama para estar com Ele. Isaías 55, versículos de 1 em diante, está escrito assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos eleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque esse te glorificou.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva desce, e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro reguem a terra, e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E Deus continue falando ao nosso coração, e que nós possamos adorá-lo, louvá-lo, bendizer o seu nome de todo o nosso coração. Vamos louvar o seu precioso nome. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito Santo está aqui. O Espírito está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro
maravilhas fazes tu, não há outra além de ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Exaltamos o teu nome, Senhor. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. O crescimento vem, meus irmãos, pela palavra. A palavra de Deus é o alimento que nos projeta, que nos faz crescer, amadurecer espiritualmente. Então, toda quarta-feira nós estamos no culto ou na quarta do crescimento espiritual. Pela palavra de Deus, nós vamos crescer para o louvor da glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero nesse momento convidar você que está aqui, você que está nos assistindo, a que nós possamos neste momento orar e orar em nome de Jesus por nossos familiares. Todos nós sabemos que a família nasceu no coração de Deus. A família, meus irmãos, é um bem precioso, é o nosso tesouro maior. Queiramos ou não, a família está sempre nos trazendo certas apreensões, os filhos, sobretudo os filhos, mas a nossa família, de modo geral, precisa estar sendo apresentada continuamente diante do altar do Senhor. Orar pela família, meus irmãos, é investimento. Não apenas testemunhar para ela, pregar a palavra para a nossa família, mas orar por ela. Temos muitos familiares que estão distantes de nós, em outros lugares onde nós não temos tanto contato.
Porém, meus irmãos, a nossa oração, ela rompe geograficamente, espaço, território, porque o nosso Deus é um Deus que desconhece limitações, inclusive geográficas. Então nós vamos orar ao Senhor. Eu convido você, nesse momento, sentado como você está, a gastar alguns segundos preciosos, intercedendo por sua família. Nós vamos interceder pela nossa família. Talvez agora venham os filhos, venha um tio, venha uma tia, venha um pai, venha uma mãe na sua mente, familiares ou parentes distantes. Deus sabe por que nós estamos orando agora por eles. Eu creio, meus irmãos, que Deus está neste momento livrando de morte, entrando com providência no desespero daquele familiar que nós não sabemos da sua situação, mas o nosso Deus é poderoso para visitá-lo agora e mudar o cenário no poder do nome de Jesus. Então apresente a sua família agora diante do Senhor. Ore conosco em o nome de Jesus. Querido e amado Senhor, nesse momento, ó Deus, nós estamos apresentando diante do Senhor a nossa família, os nossos filhos, as esposas, os esposos, maridos, Senhor, os parentes distantes, os mais próximos. Pai, nós apresentamos, ó Deus, nossos familiares. Não sabemos, meu Deus, o que está se passando com eles, mas Tu sabes, meu Pai Santo. Por isso, meu Deus amado, neste momento, nós clamamos pelo nome de Jesus, no sangue de Jesus, que o Senhor Pai Santo agora visite-os, ó Deus, mudando, Pai Santo, o cenário, repreendendo todo espírito de morte, repreendendo todo desespero, toda depressão, toda ansiedade, tudo aquilo, meu Deus, que está afetando, que está afligindo aos nossos familiares. Ó Deus, entra com libertação, Senhor, entra com salvação, entra, meu Deus, nesta hora, Pai Santo, mudando este quadro, Pai Santo amado. Nós sabemos, meu Deus, que Tu és um Deus daqui, um Deus de lá também, um Deus que tem, ó Pai Santo, toda a autoridade para fazer, ó Deus, as coisas mudarem de patamar. Por isso, meu Deus amado, nós clamamos no nome de Jesus. Se for enfermidade, meu Deus, que o Senhor entre com cura nesta hora, Pai Santo, fazendo com que nossos familiares sejam libertos da enfermidade física, Senhor, e quem sabe também emocional. Mas clamamos, meu Deus, que o Senhor os alcance graciosamente, que o Senhor os salve, que o Senhor também, Pai Santo, seja Senhor e Salvador de suas vidas, meu Deus. Nós sabemos, Pai, que existem muitos familiares que ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo, mas nós cremos, meu Deus, pela fé, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos no Senhor, nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que está escrito, Senhor, que a nossa casa servirá ao Senhor, será alcançada pelo Senhor. É esta a nossa visão, é a nossa fé. Emanados agora, Pai Santo, nós declaramos a vitória da nossa família, no nome precioso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como você pode estar aqui conosco, a Igreja Batista Remanã, me refiro agora àqueles irmãos, amigos que estão nos assistindo ou vão nos assistir no outro momento. Nós estamos aqui na rua Murilo Rego, número 110, no bairro Pinheirópolis. Nossos cultos acontecem na quarta-feira, o culto que nós denominamos a quarta do crescimento espiritual, que este culto, esta programação que nós estamos participando para a glória do Senhor. Na sexta-feira nós temos o culto do renovo. Esse culto, meus irmãos e amigos, é um culto de oração. Como somos carentes de orar mais e mais. A palavra do nosso Deus nos diz: orai sem cessar. É claro que nós oramos, mas precisamos orar mais e orar coletivamente. Então esse culto é um culto onde nós podemos aqui repartir
as nossas inquietações com os irmãos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações e orar a Deus crendo que Deus, Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder. Portanto, venha estar conosco. Aos sábados nós temos programações diversas. Sábado nós temos JBR, que é o culto da nossa juventude, a partir das 19h30. No domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical, escola especial, onde nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. A partir das 9h, logo em seguida nós temos o culto encerrando as atividades da manhã, do domingo. Logo à noite, às 18h, nós retornamos para o culto de celebração, de proclamação da palavra do Senhor. Venha crescer conosco, venha estar conosco, venha a ser abençoado e abençoar também a nossa vida. Nós estamos aqui não apenas com os braços abertos para te acolher, mas o nosso coração também escancarado para recebê-los no nome de Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Meditar na palavra do Senhor. É um privilégio, meus irmãos, também ter diante dos nossos olhos a palavra do Senhor, tendo a oportunidade de colocá-la no nosso coração. Que nós possamos nessa noite dar acolhimento a esta preciosa palavra. Eu vou convidar o diácono Antônio Carlos. Ele hoje tem assim a oportunidade de ser o mensageiro da palavra do Senhor aos nossos corações. Deus os abençoe. 1 Pedro capítulo 5, nós leremos do verso 5 ao verso 11. Amém? Assim diz a palavra de Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nessa noite, Pai, te colocamos na Tua presença, que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, Deus, que Teu Santo Espírito possa estar aqui presente em nossos corações para aplicar essa palavra aos nossos corações, que possamos sair daqui cheios mais de Ti, ó Pai, com o desejo de Te servir, de Te honrar, de glorificar o Teu santo nome cada dia mais. Essa oração que eu faço e Te agradeço, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a primeira carta de Pedro é uma fonte de consolo para dias difíceis, dias iguais a esses que nós estamos vivendo. Conforme o primeiro versículo da carta, capítulo 1, versículo 1, Pedro escreve essa carta para forasteiros da dispersão, crentes que estão espalhados pela região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Atualmente essa região é a região onde fica a Turquia. E eram cristãos que estavam sendo perseguidos porque eles estavam proclamando a sua fé em Jesus Cristo. Eles estavam professando serem crentes em Jesus Cristo. E muitos estavam sendo difamados, injustiçados,
muitos já tinham perdido suas casas, perdido os bens, estavam perdendo seus empregos, outros estavam sofrendo ameaças de morte, de perseguição, de prisão, e existiam até possibilidades daquele povo ser jogado para regiões ou levado para regiões distantes de tantas ameaças de perseguições. E Pedro escreve, meus irmãos, essa carta para nos trazer alento, esperança e conforto. Pedro, ele nos chama, através dessa carta, para que nós possamos ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Isso ele deixa bem claro no capítulo 4, versículo 13. Para Pedro, nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros. Pedro deixa bem claro em sua carta que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria ela é celestial. Mas até nós chegarmos nessa pátria celestial, nós passaremos pelo fogo. Agora esse fogo não é um fogo para destruir, mas um fogo para purificar a sua igreja. Seu desejo é que em meio às provações nós sejamos aperfeiçoados. O desejo de Pedro é que nós cresçamos cada dia mais nessa graça e nesse conhecimento, por mais que nós possamos viver em meio às adversidades. Essa carta nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de cuidado. E aqui, já no capítulo 5, versículo 5, nós vemos Pedro trazendo as suas últimas exortações à sua igreja. Esse texto aqui nos traz várias exortações. Nós podemos ver a partir do versículo 5, ele iniciando com a palavra rogo. Essa palavra significa exorto, ou conclamo, convido, com toda a força, para que nós possamos seguir esses ensinamentos de Pedro. Nós podemos ver através dessa passagem, meus irmãos, pelo menos 5 exortações do apóstolo Pedro. E eu queria, nessa noite, tratar um pouquinho dessas 5 exortações. A primeira exortação que nós podemos encontrar aqui, se encontra no versículo 5, que diz: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. A exortação é que nós sejamos submissos aos que são mais velhos. Uma das ênfases mais importantes dessa carta é a atitude de humildade, reverente e submissa com que a igreja deve portar-se no mundo. Nós podemos perceber através desse versículo que Pedro tanto pode estar se referindo aos presbíteros, porque ele vem falando isso no capítulo 5, versículo 1 ao 4, como também a pessoas mais velhas, aquelas pessoas que têm uma certa experiência. E nós sabemos que os jovens estão numa faixa etária que muitas vezes não gostam de obedecer, não é? Nós sabemos que os jovens muitas vezes gostam de questionar. E Pedro, sabendo muito bem que esses jovens são questionadores e algumas vezes são desobedientes, ele vai rogar para que eles sejam submissos aos líderes da igreja ou até às pessoas mais velhas da igreja. Não necessariamente seja líder. Ele já vem ao longo da carta, meus irmãos, apresentando a necessidade da submissão. Ele fala que os crentes devem ser submissos às autoridades, está lá no capítulo 2. Ele fala que os servos devem ser submissos aos seus senhores, capítulo 3. E também, capítulo 2, e também que as esposas devem ser submissas aos seus maridos, já no capítulo 3. Quando nós chegamos aqui, no capítulo 5, ele vai falar que os jovens devem ser submissos aos seus presbíteros, aos seus líderes. Que o apóstolo Pedro esteja se referindo aos pastores da igreja ou às pessoas mais velhas, nós encontramos várias passagens na Bíblia afirmando que devemos ser submissos aos nossos líderes, como lá em Hebreus. Ou seja, os jovens devem olhar para aqueles que lideram a igreja, para os pastores, e se submeterem à sua vontade, porque o pastor da igreja, conforme o verso 1 ao 4, ele vai buscar pastorear o rebanho de Deus com o coração voltado para Deus. E também nós encontramos outras passagens que falam que devemos ser submissos aos mais velhos. Por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 1 e verso 2 diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor,
pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele vai olhar para um grupo, para uma faixa etária, e vai apresentar a importância da submissão com as pessoas mais velhas. Mas o que é se submeter? Pedro já tinha usado essa palavra na carta, e o seu sentido é obedecer, sujeitar, acatar a autoridade. É uma atitude de respeito para com as pessoas que já têm uma vida ou uma experiência bem maior do que aquelas que os jovens já tinham. Mas temos que lembrar que a submissão diante da palavra de Deus, ela não é absoluta. E nem mesmo que significa que nós devemos obedecer com os olhos fechados. Se existe algo que devemos fazer, é entendermos a submissão de acordo com a palavra. Se soubermos que os líderes, os pais, estão descumprindo a palavra de Deus, claro, nós não devemos nos submeter. Não quer dizer também que esses líderes não possam errar, que os pais não possam errar, e também que se eles errarem, eles não possam ser questionados, mas que quando eles se colocam como autoridades constituídas por Deus, tanto para liderar a igreja como para liderar a casa, eles devem ser obedecidos, porque de Deus vem toda a autoridade. A segunda admoestação ou exortação que o apóstolo Pedro traz aqui é: cingi-vos de toda humildade. Ainda no versículo 5 diz assim: outro sim, no trato de um com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo os humildes concede graça. Aos humildes concede graça. A seguir, Pedro vai se dirigir não apenas mais para os jovens, também não mais apenas aos presbíteros, mas ele se dirige para toda a igreja, coloca todos em um conjunto só, como a igreja do Senhor. Ele fala que a igreja deve viver em atitude de humildade. Ele vai tratar aqui sobre humildade. E eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês, uma pergunta que tem um aspecto bem interessante. Você é humilde? Cuidado com a sua resposta, porque dependendo da sua resposta vai demonstrar que você não é humilde, não é? Se alguém responder que sim, está faltando humildade. Você se considera humilde com todas as pessoas ou somente com aquelas pessoas que são superiores a você? Como você olha, como você pensa, como você trata aquela pessoa que você acha que é inferior a você? É interessante que o apóstolo Pedro vai usar aqui uma expressão bem interessante: cingi-vos. E essa palavra cingir tem o sentido de amarrar uma toalha na cintura. Era muito comum os escravos daquela época, eles amarrarem uma toalha na cintura, primeiro para demonstrar, para deixar claro que são escravos, e em segundo lugar, para dizer que estão ali para servir. Quando a gente cinge com humildade, a gente deixa bem claro que a gente está ali para servir. E a gente não pode esquecer do exemplo de Jesus Cristo, que tomou uma toalha, cingiu a nossa cintura, cingiu a sua cintura, e ali, em um gesto, em um exemplo de humildade, lavou os pés dos discípulos. Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Se existe alguém que a gente deve olhar e se espelhar, é Jesus Cristo. E a razão pela qual todos deveriam fazer isso é porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Pedro aqui está fazendo uma citação de Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Ele resiste aos soberbos porque odeia o humilde. Tim Keller, um escritor que eu gosto muito, ele escreveu o seguinte: humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Eu vou repetir: humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Se formos humildes um para com os outros e diante de Deus, nós receberemos dele graça.
nós receberemos dele misericórdia para enfrentar, seja qual for a dificuldade ou a adversidade. E na palavra de Deus, o oposto de humildade é orgulho, altivez. E existem vários versículos, vários textos bíblicos que falam que Deus odeia o orgulhoso, Deus odeia aquele que tem um coração altivo. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado, diz Provérbios 21, versículo 4. Isaías 2:12, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Deus, ele odeia aquele que tem um coração soberbo, o prepotente, o orgulhoso, o altivo. E que a nossa oração seja a oração do rei Davi no Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Salmo 31, versículo 1. A oração do rei Davi. A terceira exortação, nós podemos encontrar aqui no versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Pedro agora vai falar sobre a nossa relação com Deus. No versículo 5, ele tratou de um relacionamento horizontal. Agora no versículo 3 ele vai tratar do nosso relacionamento com Deus, um relacionamento vertical. E se existe uma necessidade, é que nós possamos, diante de Deus, nos humilhar. Muitas vezes a gente quer fazer de Deus o nosso servo e não o nosso Senhor. Muitas vezes nós queremos que Deus ele seja alguém que está ali para cumprir os nossos desejos e caprichos. E muitas vezes nós não entendemos o plano dele para nossas vidas e começamos a questionar. Humilhar-se significa rebaixar a si mesmo até nossa verdadeira posição. É quando a gente olha para a gente e diz, olha, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos carentes de Deus. Se não for pela graça dele, pela misericórdia dele, nós não somos nada. Lucas capítulo 14, versículo 11 diz, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E se existe, meus irmãos, uma forma, uma maneira de nós demonstrarmos que nós estamos nos humilhando diante de Deus, é nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. A melhor forma é nós entendermos que nós não somos nada, mas que Ele é um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Tem-se dito que a ansiedade é o mal do século e ela atinge a todos. Desde crianças pequenininhas até os idosos, nós vemos de forma bem clara a ansiedade. Desde homens a mulheres, desde os mais ricos até os mais pobres. Todos estão sendo afetados nesse mundo moderno pela ansiedade. Acordamos ansiosos e vamos dormir ansiosos. Chegamos na igreja e muitas vezes nós não desligamos do que está fora, do trabalho, dos estudos, dos compromissos, e bate aquela ansiedade e a gente acaba não adorando a Deus como Ele merece, não servindo a Ele como Ele deseja. Como colocar isso em prática? Como é que nós podemos lançar a nossa ansiedade para Deus? Mediante a oração, confessando as nossas fraquezas, nossas dificuldades, apresentando diante dele nossas angústias, nossas necessidades, implorando a Deus o seu favor para conosco, e depois disso nós descansarmos nele, sabendo que Ele é um Deus bom e que Ele cuida dos seus filhos. O salmista recomendou: confia os teus caminhos ao Senhor e Ele te susterá. Salmo 55, versículo 22. Tem um outro texto que eu quero que os irmãos abram, que fala sobre ansiedade, que é Mateus capítulo 6.
versículo 26. 25, na verdade. Mateus 6, 25. Acho que quando Pedro escreveu aquela exortação, ele lembrou muito bem dessa mensagem aqui, porque ele estava presente no Sermão do Monte, e diz assim o versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Voltando aqui para o texto de 1 Pedro, é através dessa prática nós lançarmos para Deus a nossa ansiedade, entendermos que Ele cuida de nós. Meus irmãos, a ideia de lançar é a ideia de arremessar longe, exercendo muita força. Aqui Pedro, ele não está pensando, por exemplo, em uma vara de pescar que nós lançamos e aos poucos vamos recolhendo aquela linha, né? E aí depois a gente lança novamente e vai recolhendo, como se a gente lançasse a Deus a nossa ansiedade e aos poucos fôssemos recolhendo. Mas Pedro aqui ele pensa em lançar uma rede. Pastor que gosta de pescar, né, quando lança aquela tarrafa, lança aquela rede com os pesos, a gente lança longe e ela logo afunda, e a gente não tem mais ali controle, não é? A gente só realmente puxa no momento certo. Então é esse tipo de ansiedade que nós devemos lançar longe, lançar porque Deus ele cuida de nós. Nós não podemos tentar ter controle sobre aquilo que nós não temos controle. Então deixemos que aquele que cuida de nós controle as nossas vidas. É através dessa forma que nós nos humilhamos diante dele. É através dessa forma que nós reconhecemos que nós nada somos, mas que ele cuida dos seus filhos. Da mesma forma que uma criança pede ao pai um pão e o pai de forma alguma dará uma pedra, da mesma forma que uma criança pede um peixe e o pai de forma alguma dará a ele uma serpente, uma cobra, nosso Deus ele nos dá boas dádivas, nos dá boas coisas. Meus irmãos, a quarta admoestação que nós podemos perceber aqui nessa passagem está no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O fato de que Deus estava cuidando deles e que eles podiam lançar para Deus a sua ansiedade, não significava que eles poderiam baixar a cabeça, baixar a guarda. Porque Pedro vai falar aqui de um adversário do diabo. Ele deixa bem claro, o diabo, o vosso adversário, ele apresenta a identidade do nosso adversário, o diabo. Em outras passagens, chamado de Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 12, ele é chamado de dragão, a serpente, que desde Gênesis capítulo 3 tem lançado
tentações aos homens. E também Pedro vai falar aqui o modo como ele age, a sua estratégia. Ele anda como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Essa é a estratégia do diabo. Até então, em sua carta, ele não tinha tocado no nome do diabo, ele não tinha falado acerca do diabo, ele tinha apresentado apenas as adversidades, mas aqui ele vai falar, olha, quem está por trás de todas essas adversidades, todas as dificuldades, perseguições, todas essas lutas, é o diabo. Ele tem usado homens, ele tem usado governantes, ele tem usado ali judeus, ele tem usado gentios para perseguir o povo de Deus. Ele é que está por trás, e ele anda como leão rugindo. Se você já viu algum filme, algum documentário de leão, né, ele quando está com fome, ele sai de forma bem traiçoeira. Ele vai observando a sua presa de longe, engateando, e ele não é, de certa forma, precipitado. E ele vai observando, e ele olha, ele mira uma presa que está com alguma dificuldade, que tem alguma deficiência, por exemplo. Ele vê ali uns animais e ele percebe que existe ali um animal que está passando ali por algum tipo de dificuldade, não é? Fraco. E quando ele visualiza esse animal, ele vai diretamente nele. Ele sabe que é uma presa fácil. E a mesma coisa acontece com o diabo. Ele sai em busca de crentes fracos, crentes que mal oram, ou até mesmo que não oram, crentes que não leem a palavra, crentes que não querem vir à igreja, e ele sai ali para pegar a sua presa. Esse é o diabo. Mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 9, mais uma exortação, a quinta e última exortação da passagem: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então o diabo é uma realidade, não é? Nós sabemos que tem alguns que dizem que ele não existe, que ele está até preso, outros chegam a dizer que isso é uma história inventada pelos crentes, não é? Ou por alguns que escreveram a Bíblia. Mas o diabo, ele é uma realidade, ele é o nosso adversário, e mesmo ele tendo sido sentenciado, ele ainda busca muitas presas, Eu vou trazer aqui uma outra ilustração, agora de um filme de guerra. Talvez você já tenha assistido um filme de guerra em que existe ali um exército guerreando contra o outro e alguém leva alguns tiros. Mas antes de cair, aquela pessoa aperta o gatilho da metralhadora e sai atirando com o objetivo de pegar em qualquer que esteja ali próximo. Esse é o diabo. Ele já está caindo, mas até ele cair, ele quer atirar para derrubar muitos crentes. O seu desejo é tentar esses crentes. E nós devemos resistir firmes na fé, como diz Tiago capítulo 4. Nós devemos pensar na armadura que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. E resistir significa opor firmemente a alguém. Devemos resistir com fé. Pedro dá o segredo. Olha, o segredo é resistir com fé. E nós só podemos nos fortalecer na fé se nós orarmos, se nós meditarmos na palavra dele, se nós vivermos uma vida de adoração a ele. Assim que a gente consegue resistir na fé às ciladas, às tentações do diabo. Eles também deveriam entender, meus irmãos, que esses sofrimentos que eles estavam passando, eles estavam se cumprindo em toda a irmandade, estava espalhado por todo o mundo. De certa forma, Pedro tenta trazer um alento, dizendo: olha, vocês não estão sofrendo sozinhos. Toda e qualquer cidade onde existem crentes que querem ser fiéis a Deus, eles também estão passando por dificuldades e continuarão passando por dificuldades, porque muitas vezes nós estamos sofrendo
e nos questionamos, não é? Que pecado eu cometi para estar sofrendo tanto? O que é que eu fiz, Senhor, para sofrer tanto? Outras vezes a gente pode se achar até espiritual e dizer, olha, eu estou muito próximo a Deus, tanto é que eu estou recebendo investidas do diabo a todo momento. Mas muitas vezes nós podemos pensar que Deus não nos ama. Eu sofro tanto, minha vida é tão difícil, eu acho que Deus não me ama, ou eu acho que Deus é injusto comigo, eu não merecia sofrer tudo isso que eu estou sofrendo. Às vezes esses questionamentos vêm às nossas mentes, e Pedro, Cristo vos chamou da sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eles deveriam saber que esse sofrimento, ele tinha o objetivo, aperfeiçoamento, firmeza, fortificação e fundamentos. É assim que Pedro finaliza a sua passagem de exortações. Meus irmãos, o texto fala que Deus é um Deus de graça. Ora, o Deus de toda graça, Deus é um Deus gracioso. Ele vai apresentar aqui que esse Deus, além de ser gracioso, ele nos chamou para a eterna glória. Mas, até chegarmos lá, ele deixa bem claro, depois de ter sofrido por um pouco. E alguém pode dizer, Antônio Carlos, acho que Pedro, ele errou. Mas porque por um pouco, eu já tenho sofrido tanto, eu já tenho passado por tantas dificuldades, minha vida, se ela fosse contada em um filme, todos que assistiriam o filme, terminariam o filme chorando. Mas pense aqui, por um pouco, o que é um pouco em nossa vida se nós compararmos com a eternidade? Quantos anos nós podemos pensar que teremos em nossas vidas? Como comparar essa vida com a vida eterna? Pedro termina essas exortações trazendo uma palavra de encorajamento. Pedro, ele quer trazer esperança ao coração daqueles que estavam passando por dificuldades. E ele diz, olha, Deus, ele quer aperfeiçoar você. Literalmente, aqui o texto diz, ele quer consertar você. Ele quer restaurar você. Eu acho que ele pensou na sua própria história de vida, quando ele nega Jesus Cristo 3 vezes, e depois naquele encontro ali, à beira-mar, ele tem a sua vida restaurada. E depois Deus usa Pedro grandiosamente lá em Atos, pregando, levando a palavra de Deus, mais de 3.000 se convertem, acontece ali a descida do Espírito Santo do Pentecostes, e Pedro vai amadurecendo, aquele Pedro intrépido, aquele Pedro grosseiro, ele se transforma em um homem fiel a Deus, um homem maduro, um homem que traz aqui uma mensagem para nós, uma mensagem de aperfeiçoamento. Deus está usando as dificuldades, as adversidades em nossas vidas para nos aperfeiçoar, para nos firmar, fortificar e fundamentar. Eu não sei se você já viu uma construção, mas se você já viu, ou se você já construiu, o alicerce ali é a parte talvez mais importante da construção. Depois que está construído, ninguém vê, fica tudo debaixo da terra. Mas ouse construir uma casa, um edifício sem um alicerce. Primeira chuva, vendaval, sua casa começa a rachar e uma outra intempérie, a sua casa vai ruir, vai cair. E é assim que Pedro fala que Deus faz conosco. As dificuldades, as adversidades, elas têm esse propósito, nos fortificar, nos fundamentar. E ele termina no versículo 11 com uma doxologia, ou seja, com uma expressão de adoração a Deus. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a mensagem que Pedro traz para a sua igreja. Essa é a mensagem que ele traz para nós, que ele vai falar no início da sua carta, que nós somos o povo de Deus, o povo eleito de Deus. Nós somos uma nação santa, nós somos sacerdotes, pedras vivas, reinos
e rebanho de Deus. Essa é a mensagem. Meus irmãos, eu quero finalizar a mensagem pedindo que você baixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Especificamente você que tem passado por situações difíceis, situações adversas. Isso tem deixado você ansioso, quer seja com o que vestir, com o que comer, quer seja com o seu futuro, com o futuro do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus netos. Nós estamos vivendo em uma realidade, em um momento histórico no nosso país que deixou muitos crentes ansiosos, muitos crentes com o coração amargurado, tentando prever o futuro, tentando entender o futuro. E minha oração nessa noite é que você deposite diante de Deus toda essa ansiedade, sabendo que o futuro pertence a Deus e Ele vai nos abençoar, Ele vai nos guardar, Ele vai cuidar de nós. Senhor Deus, nesse momento, Pai, queremos colocar nossas vidas diante de Ti, Senhor. Ó Deus, vivemos em um mundo, em uma época de ansiedade, e muitas vezes nós estamos inquietos, amargurados, sem saber como agir, tentando, de certa forma, prever o futuro, ó Pai, sabendo que o futuro pertence somente a Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, lançar diante de Ti toda a nossa ansiedade, como um gesto de humilhação, sabendo que somos servos, e Tu és o nosso Senhor, mas também Tu és o nosso Pai, e Tu tens cuidado de nós, sabendo que Tu tens preparado algo para nós, e que esse momento possa ser um momento de aperfeiçoamento, de fortalecimento, que possamos estar fortificados e fundamentados em Ti, na Tua palavra, para que possamos viver e enfrentar as nossas dificuldades. E sabemos que chegará um momento em que estaremos face a face contigo, ó Pai, e nada mais disso que atormenta os crentes fiéis a Ti, ele acontecerá em nossas vidas, ó Deus. Nos dá uma noite abençoada debaixo da Tua paz e proteção, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós antes de irmos para a nossa casa, vamos trazer à nossa memória que todo sofrimento ele é pedagógico. Todas as coisas no que nos acontecem, naturalmente Deus tem propósitos. E mais do que isso, nada é para sempre. Amém, meus irmãos? Tudo tem seu começo, meio e fim. Portanto, fique firme no Senhor, fique na certeza de que você vai passar por esta prova, esse sofrimento vai te fortalecer, como o próprio texto tem nos falado. Esse sofrimento é para nos aperfeiçoar, para firmar, para nos fundamentar, sermos melhores para Deus, para o seu louvor e a sua glória. Amém? O choro dura à noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Um dia, meus irmãos, o sofrimento não existirá mais. Por enquanto, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos melhorando, Deus está nos aperfeiçoando no sentido de nos levando à maturidade espiritual. Portanto, sossegue teu coração, descanse nele e saiba que tudo está no controle do Senhor. Amém? Queridos, eu gostaria que nós estivéssemos ainda nesta noite intercedendo pela nossa irmã Lucila. Fui informado que ela está no hospital, teve um pico de pressão alta, é isto? Então ela está hospitalizada e nós vamos estar orando por ela nesse momento, antes de encerrar essa programação, para que Deus possa aquietar o coração daquele marido e também trazê-la à sua casa tranquila, livre de qualquer outra dificuldade no que diz respeito à sua saúde. Também vamos estar orando por um jovem. Hoje à tarde de manhã, Jadilson. Hoje à tarde eu me emocionei muito, não é? Tanto é que fui conversar com o Jadilson Maria José. Deus tem, meus irmãos, todas as coisas debaixo do seu controle.
Hoje, já disse Maria José, foram os instrumentos de Deus para que um jovem de 17 anos não tirasse a sua própria vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque eles passaram ali naquele viaduto na hora certa, no momento certo. Eu não tenho dúvida que Deus tem propósito na vida daquele jovem, daquele moço, e que a palavra que ele recebeu hoje à tarde possa repercutir no seu coração. A semente que já disse Maria José semeou no coração daquele moço, que ela possa germinar, ela possa crescer, frutificar, e ele possa entender que de fato quem dá sentido à vida de uma pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Fique de pé, nós vamos estar orando, o nome dele já disse Caio, vamos estar orando pelo Caio, vamos estar orando pela Lucila e por outros que necessariamente precisam das nossas orações. Irmãos, tem muita gente querendo tirar a própria vida, desespero, muita gente. E nesse momento não tenho dúvida que em algum lugar, não é, seja de Caruaru, de Pernambuco, do Brasil, do mundo, tem gente agora pensando em fazer bobagem com a sua própria vida. Nós vamos orar repreendendo esse espírito de suicídio, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor nos exortou, Pai Santo, a estarmos, ó Deus, descansados na Tua presença, Pai, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabedores de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de olhar para o sofrimento e saber que Ele, ó Deus, serve para nos aperfeiçoar, para nos dar, Senhor Deus, uma visão mais aberta acerca do Senhor, com propósitos mais sublimes para o louvor da Tua glória. Pedimos, meu Deus amado, que o Senhor neste momento visite, ó Deus, naquele hospital, a irmã Lucila, Senhor, a nossa irmã, que o Senhor possa estar dando ela saúde nesse momento, ó Deus, que, ó Deus, a sua pressão seja regularizada, Senhor Deus, e ela volte para casa, ó Deus, tranquila, livre, ó Deus, de qualquer infortúnio no seu corpo, ó Deus. Pai Santo, nós cremos, Pai amado, que Tu és o nosso médico por excelência, e nós pedimos que o Senhor Deus visite a Tua filha nesse momento, e faz, ó Deus, a Tua vontade, Pai Santo, na vida da Tua filha, Deus, neste momento. Rogamos ainda, meu Deus amado, pelo aquele jovem, o jovem Caio, Senhor. Nós não o conhecemos, ó Deus, nós não sabemos, meu Deus, como é a sua vida, o seu dia a dia, mas o seu sofrimento, ó Deus, Tu tens conhecimento, o seu desespero, o Senhor tem conhecimento. Portanto, ó Deus, nossa oração é que o Senhor Deus alcance aquela vida, ó Deus, trabalhe naquela vida, Senhor Deus, para que ele se torne, ó Deus, um servo do Senhor, que a palavra que ele ouviu nesta tarde, ela possa germinar, frutificar, e o Teu nome ser glorificado na vida dele, ó Deus. Mas também, Pai Santo, nós clamamos que o Senhor repreenda todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, ó Deus, na vida de tantas pessoas, ó Deus, que nesta hora, onde quer que esteja uma pessoa pensando em tirar a vida agora, Pai, nós repreendemos no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, Senhor, um Deus de vida, não Deus de morte, e nesta hora alcança estas vidas, Pai Santo, e elas possam entender que o Senhor Jesus é que dá sentido às suas vidas. É oração, meu Deus, que nós fazemos crendo, Pai Santo, na pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. Agora, Pai Santo, leva-nos em paz debaixo das Tuas fortes e poderosas mãos, e nos conceda, ó Deus bendito, um sono renovador, restaurador, para o louvor e para a glória do Teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e vamos em paz.